Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 9 e 10. Enquanto vocês estão à procura do texto sagrado, eu quero manifestar a minha alegria, minha satisfação de mais uma vez estar aqui cooperando com esta casa de oração. A IBM é um refúgio espiritual para a minha vida. É uma casa que me abraçou há quase 10 anos atrás. E eu tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus durante todos esses anos, com a bênção do vosso pastor, que também considero meu pastor, presidente dessa obra, pastor Jean Kleber. Minha gratidão, mesmo na ausência, a este servo de Deus que me confia o púlpito que está sob os seus cuidados. Deus seja louvado também pela vida do pastor Assis, meu amigo, esse homem que eu tenho uma profunda admiração pela simplicidade, pela forma com a qual ele se comporta. Deus abençoe sua vida, pastor Assis. Louvar a Deus também pela vida dos amigos, pastores, Jocelyn, Enéas, Robinho. Deus abençoe a todos vocês. Eu me sinto acobertado quando vocês estão presentes. Porque é amigo, mesmo que a gente esteja pregando ruim, ele é obrigado a dar glória a Deus para nos ajudar, né? Por favor, né? Me ajuda, tá bom? Gente, eu estou muito feliz. Amanhã completará um mês de um grande presente que o Senhor me deu. Nasceu o meu reizinho Davi. Glória a Deus. Veio do jeito que eu queria, irmão. Veio bonito como a mãe, pentecostal como o pai. É muito brado, irmão, de madrugada que ele dá, viu? Não deixa ninguém dormir, é vigília direto. Já estou me preparando para sair do culto para mais uma vigília durante a semana. Glória a Deus. Quando ele dorme assim durante a tarde, eu já espero, eu digo, pronto, de madrugada o Senhor vai nos despertar com um brado de Davi. É assim mesmo. Estamos muito felizes. A irmã Noádia está lá no resguardo. Ore pela irmã Noádia, também pelo meu bebê, para que ele venha crescer, ser educado nos caminhos do Senhor. E hoje eu estava orando por ele, dizendo: Senhor, coloque a unção sobre ele para que ele seja um instrumento na pregação do Evangelho. Então que vocês orem pelo meu filho e peçam a Deus que ele seja um instrumento de Deus e que ele vá aonde eu não consegui ir. Esse é o meu propósito com a vida de Davi. Vamos ler o texto sagrado, Apocalipse capítulo 5, verso de número 9, verso de número 10. Na tradução que está em minhas mãos está escrito assim: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Que o Senhor nos ajude, abra os céus nesse momento e a gente possa sair daqui edificados pela palavra. Todos nós, por mais humildes que sejamos, jamais desejamos ser esquecidos. Todos nós gostamos de ser lembrados, principalmente quando a gente faz algo por alguém. O que a gente espera desse alguém é que esse alguém se lembre daquilo que foi feito e que, se possível, possa retribuir aquilo que foi feito e foi favorecido. Então todos nós gostamos de ser lembrados. Existem alguns exemplos dentro da nossa sociedade que comprova isso que eu estou falando. Um deles são os políticos. Os políticos, eles desejam ser lembrados pela sociedade em virtude das suas obras efetuadas pela mesma. Outro exemplo disso dentro da sociedade são os médicos, que desejam ser lembrados pelas suas curas feitas aos seus respectivos pacientes. Outro exemplo disso
são os atletas que desejam ser lembrados pelas suas conquistas, pelos seus países, respectivos times e seleções. Ou seja, todos gostam de ser lembrados. Ninguém gosta de ser esquecido. Partindo desse princípio, eu fico imaginando, se nessa noite tivéssemos a oportunidade de conversar com Jesus Cristo e fazer a seguinte pergunta para Ele: por qual motivo da sua história, Jesus, o Senhor deseja ser lembrado por nós? Escolha um fato, uma ação, escolha um momento da sua trajetória terrena que o Senhor jamais deseja que a gente venha a se esquecer. Sem sombra de dúvida, Jesus diria assim: eu quero que vocês se lembrem que um dia eu morri por vocês. Parece um paradoxo, porque nenhum de nós desejamos ser lembrados por nossa morte. Preferimos ser lembrados pelas nossas conquistas, mas Jesus é assim. Jesus deseja ser lembrado por nós porque Ele morreu. E isso é muito fácil de se provar biblicamente. O único ato comemorativo instituído por Jesus e que está na Bíblia Sagrada é justamente um ato que relembra a sua morte. Na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu, Ele deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cegar, Ele pegou o cálice com o vinho, agradeceu ao Senhor e disse: este é o cálice da nova aliança, o sangue que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Esta é a ceia do Senhor. Aquele pão que o Senhor repartiu com os discípulos era a representação do seu corpo que seria entregue no madeiro. Aquele vinho era a representação do seu sangue que seria derramado até a última gota naquela cruz. E Jesus diz assim: quando vocês estiverem com o pão, nunca se esqueçam que eu entreguei o meu corpo por vocês. Quando vocês estiverem com vinho, não se esqueçam que até a última gota de sangue eu derramei por vocês. Façam isto em memória de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: jamais esqueçam do que eu vou fazer por vocês na cruz. Jamais esqueçam do meu corpo que foi entregue. Jamais se esqueçam do meu sangue que foi derramado. Façam isto em memória de mim. Eu tenho uma teoria comigo, você não é obrigado a concordar, mas eu penso da seguinte forma: que Jesus deseja ser lembrado por sua morte muito mais do que pelo seu nascimento. Jesus deseja ser lembrado por sua morte muito mais do que pelos seus milagres. Jesus deseja ser lembrado por sua morte muito mais do que pela ressurreição, e explico o porquê. No seu nascimento, Jesus revelou o Deus que se faz carne e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco. O cumprimento das escrituras do Antigo Testamento. Nos seus milagres, Jesus revelou todo o seu poder sobre os oprimidos do diabo e sobre as enfermidades. Ele disse: eu sou maior do que o diabo. Eu sou maior do que qualquer enfermidade. Eu sou médico dos médicos. Na sua ressurreição, Ele revelou a sua soberania sobre a morte. Ele disse: eu sou mais poderoso do que a morte. Eu ressuscitei ao terceiro dia e estou vivo e vivo para todo sempre. Mas é na sua morte que Jesus revela o grande amor de Deus por todos nós. Nós só entendemos que de fato somos amados porque o Pai entregou o Filho na cruz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso número 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a prova do amor de Deus está no sacrifício do seu Filho feito no Calvário. A maior declaração de amor não está nos livros de Shakespeare. A maior declaração de amor está na Bíblia Sagrada. A maior declaração de amor foi feita no Gólgota.
A maior declaração de amor foi feita no monte chamado Caveira. A maior declaração de amor não foi escrita com pena da terra, com tinta da terra, mas foi escrita com o sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos amados e Deus provou isso através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Por isso, eu quero dizer a você aqui nessa noite: se o mundo não te valoriza, maior é Deus que te valorizou. Se as pessoas não te amam, maior é Deus que te amou, entregando o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Então não há motivos da gente baixar a cabeça, querer desistir, porque existe um Deus que é poderoso, que nos ama e que está aqui nessa noite dizendo: eu cuido de você, eu cuido da sua vida. Eu li um livro sobre esse assunto, A Cruz de Cristo. Esse livro leva esse nome, A Cruz de Cristo. É de John Stott. E John Stott, em 300 páginas aproximadamente, ele fala sobre o sacrifício da cruz. Se você ainda não leu, eu te recomendo, leia esse livro para que você entenda e se aprofunde na sua fé acerca do que Jesus fez por nós. Duas frases jamais saíram da minha mente. A primeira frase é essa. Stott diz: sem o sacrifício da cruz, jamais haveria cristianismo. E ele diz também: se a cruz, referindo-se ao sacrifício, não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. O que é que Stott quer nos ensinar? É que todo poder que emana dentro do cristianismo vem da cruz. Nós somos salvos por causa da cruz, libertos por causa da cruz, curados por causa da cruz, se tornamos a habitação do Espírito Santo por causa da cruz de Cristo. Você é estudioso, você sabe, antes de Jesus subir à cruz e dar o brado de consumação, o véu não tinha sido rasgado, havia uma separação entre nós e Deus. O Espírito de Deus descia sobre algumas classes de pessoas: sacerdotes, reis, juízes, profetas. Usava essas pessoas, capacitava essas pessoas, mas não habitava nessas pessoas. Mas quando Cristo brada na cruz do Calvário e diz: está consumado. Essa expressão em grego vem da palavra tetelestai, que significa a dívida já foi paga. Quando a dívida foi paga, o véu do templo de alto a baixo se rasgou, e Jesus recebeu o direito de doar a presença contínua do Espírito Santo à sua igreja. Repito, ele recebeu o direito de doar a presença contínua do Espírito Santo à sua igreja. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece nem o vê, mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós. Quando Cristo morre na cruz, o Espírito Santo desce sobre a igreja, não apenas para usar a igreja, não apenas para capacitar a igreja, mas para fazer da igreja seu templo e a sua morada. Ei, Deus mora dentro de nós. Vou repetir: Deus mora dentro de nós. Eu gosto muito de uma frase do filósofo russo Dostoiévski. Dostoiévski dizia assim: há um vazio dentro da alma do homem, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. É bem verdade que a sociedade moderna tenta preencher esse vazio de diversas formas e maneiras. Tenta preencher o vazio com as festas, acaba a festa, vazio continua. Tenta preencher com as drogas, passa o efeito das drogas, o vazio está lá. Tenta preencher com a idolatria, colocando coisas no lugar de Deus, mas quando ele percebe que ninguém tem um tamanho de Deus, o vazio continua lá. Porque só quem pode preencher esse vazio é Deus. Porque ninguém tem o seu tamanho, somente Deus é tão grande e poderoso. Glória a Deus. E se esse vazio está dentro de nós e precisa ser preenchido por Deus, uma das três pessoas da divindade tem que vir morar nesse vazio. Nós sabemos que o nosso entendimento acerca de Deus é diferente do entendimento dos muçulmanos.
Os muçulmanos são monoteístas, assim como nós. Mas dentro do islamismo, Deus é uma pessoa só, que eles se resumem a chamá-lo como Alá. Alá não é o nome próprio dele, como o meu é Diego, mas Alá é uma palavra árabe que traduzida para o português é Deus. Então para os muçulmanos, Deus é uma pessoa só. Nós somos diferentes. Nós acreditamos em Deus como a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é uma trindade. É formado por 3 pessoas distintas, que são iguais em seus atributos, diferente apenas em suas funções. Não entendi, o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 trabalham numa comunhão tão plena e perfeita que a Bíblia indica eles como o único Deus, o único Senhor. Isso não se entende pela razão, se aceita por fé. O nosso Deus é trino, mas também é uno, mas também é trino, e glória a Deus por isso. E dessas 3 pessoas que formam a Santíssima Trindade, não foi o Pai que veio morar dentro de nós, porque o Pai está sentado no trono. Também não foi o Filho, porque o Filho está dentro do Pai, assentado no trono, esperando a ordem do Pai. Vai buscar a noiva, vai buscar a igreja, vai buscar a amada. Se não foi o Pai, se não foi o Filho, quem é que veio morar dentro desse vazio? O Espírito Santo de Deus. Deus mora dentro de nós. Você pode até não valorizar isso, mas eu fiz o curso de ciência das religiões, e eu ouvi sobre diversas religiões, mas eu nunca ouvi dizer em nenhuma religião que o eterno mora dentro do mortal, que o Senhor veio morar dentro do servo, que o Todo-Poderoso veio morar dentro do falível. Mas aqui é assim: o eterno mora dentro dos mortais, o Todo-Poderoso veio morar dentro dos falíveis. O Senhor está morando dentro dos servos. Deus mora dentro de nós. A presença do Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Então valorize isso. Sabe por quê? Porque isso não foi de graça, custou um preço. E o preço foi a morte do Filho de Deus. Você só sente essa presença dentro de você porque alguém chamado Jesus subiu na cruz e pagou pelo meu e pelo teu pecado. E hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. Só quem sente a presença do Espírito Santo, levante a sua mão para cima, abre a sua boca e dê o seu melhor glória a Deus aqui na casa. Olha para esse crente que está do teu lado aí, pega na mão dele aí, balança a mão dele e diz assim: se alegra. Jesus morreu para você sentir a presença do Espírito. Oramante camachou rebaragasse remendeve a súria. Eu tenho uma boa notícia aqui nesta noite. O Espírito Santo que está dentro de você vai começar a te renovar a partir de agora. Levanta esta cabeça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quantos podem aplaudir o Filho de Deus aqui nessa noite? Eu fico imaginando o pastor Jocelyn, se um muçulmano entrasse aqui e a gente dissesse para ele: ei, nós estamos adorando hoje um Deus que morreu por nós. Ele diria assim para mim e para você: seu Deus é muito fraco, seu Deus pode ser tocado, seu Deus pode ser agredido, seu Deus pode ser morto. Que Deus é esse que permite tais coisas? Mas Paulo justificou isso dizendo o seguinte: a cruz é loucura para quem perece, mas para nós é poder. É poder. É poder. E digo mais: a cruz não é a nossa vergonha, a cruz é a nossa vitória. Só existe esse culto aqui por causa da cruz. Só estamos aqui por causa da cruz. Se o Filho de Deus não sobe no Calvário, não tem sentido essa reunião. Mas porque Ele subiu, Ele perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas e abriu um novo e vivo caminho para a gente estar na presença do Eterno. Engraçado que em Isaías capítulo 53, coloca na tela o verso de número 4 a seguir. Você vai ver Isaías descrevendo a morte do Senhor Jesus 740 anos antes da sua chegada. E ele começa essa visão dizendo assim: ó, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que ele está dizendo? Que o Filho de Deus, ele foi até a cruz do Calvário, assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte, mas nos deu vida e vida com abundância. A culpa era nossa, não era dele. A culpa era sua, não era dele. Aquele azorrague que bateu no seu corpo, arrancando-lhe as peles, mostrando-lhe os ossos, não era para ter batido nele, era para ter batido em mim e você. Aquela coroa de espinhos não era para estar na sua cabeça, era para estar na nossa cabeça. Aquela zombaria não era para ser feita em direção a ele, era para que eles viessem zombar a mim e a você. Aqueles pregos de 5 polegadas não eram para eles, não era para ele, porque ele não tinha culpa alguma, era a minha e a sua a culpa, mas ele assumiu o nosso lugar, morreu a nossa morte, e hoje temos vida e vida com abundância. Coloca no o verso de número 11 do capítulo 53. Sabe por quê? Porque eu quero afirmar aqui nessa noite que nós somos o resultado da cruz. Repito, nós somos o resultado da cruz. Está escrito assim, ó: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Até aí. E ele verá o fruto do seu trabalho, o resultado do seu trabalho, e ficará satisfeito. Isso está falando da cruz. A impressão que eu tenho aqui nessa noite é que Cristo olha do céu para a terra e vê você aqui adorando, exaltando, glorificando. Isso valeu a pena suportar a cruz. Oh, glória a Deus! Porque agora um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você. Você pode aplaudir o Senhor? Somos o resultado da cruz. Não se faz necessário hoje a gente aqui fazer toda a história até o Calvário. Você já conhece Filipenses capítulo 2, verso número 6. O apóstolo Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele se assemelhou-se à forma humana. E achado na figura humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Paulo está dizendo que ele abdicou de atributos divinos nos céus para vir à terra como um ser humano, com um propósito: resgatar a nossa vida. Com um propósito: fazer a vontade do Pai. Com um propósito: desfazer as obras do diabo. Porque a primeira passagem de Cristo refletido na cruz do Calvário é Gênesis capítulo 3, verso 15. O Senhor diz, depois da queda ser concretizada, ele chega e dá um decreto. E esse decreto tem a ver com o Filho de Deus. Está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é falando sobre Jesus e a sua missão aqui na terra. Esse texto revela que Jesus veio a esse mundo não como um anjo, mas ele veio como um ser humano. Ele é o descendente da mulher. Esse texto também revela que, em figura humana, Jesus foi submetido ao ataque das trevas, porque a treva ou as trevas feriram seu calcanhar. Mas esse texto também revela que nesta guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e a serpente, entre Jesus e o diabo, Jesus é o vencedor. Porque a serpente feriu seu calcanhar, mas foi ele que feriu, esmagou a cabeça da serpente. E onde é que isso acontece? Na cruz do Calvário. Aleluia! Então Jesus veio a esta terra com esses 3 propósitos. Ele nasceu, ele se desenvolveu,
Sabemos pouco sobre a sua infância, muito pouco sobre a sua adolescência. Mas aproximadamente com 30 anos, Jesus aparece no cenário. E ele aparece de forma gloriosa. João Batista, o seu primo, foi uma voz que preparou o caminho para ele. Uma voz que batizava no Rio Jordão. Uma voz que gritava: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certo dia João estava batizando, e Jesus veio no meio da multidão. E João teve por divina revelação a certeza que ele era o Filho de Deus. Ele parou o batismo, chamou a atenção da multidão, apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já está se preparando para ser batizado por ele. Mas Jesus chega e diz: João, me batiza, porque convém cumprir em mim toda a justiça. João cumpre o mandado do Senhor, batiza Jesus das águas. E saindo Jesus das águas, ele faz uma oração. E quando ele ora, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e uma voz brada dizendo: este é o meu filho amado, em que a minha alma tem prazer. Aqui eu abro um parênteses, uma notinha de rodapé. Quem ora tem céu aberto na vida. Quem ora é cheio do Espírito Santo. E quem ora ouve a voz do Pai. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele sai das águas, é levado pelo Espírito Santo até o deserto. E lá no deserto ele passa 40 dias orando e jejuando, se preparando para a sua missão. Ao final dos 40 dias, Satanás se aproxima e percebe que ele está com fome e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães agora. Jesus, cheio do Espírito, olhou para ele e disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, que é insistente, olhou e disse assim: eu também conheço sobre palavra, eu também fiz seminário. Está escrito ao teu respeito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salta-te daqui. Jesus olha e diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo insiste com ele, porque ele quer paralisar o propósito divino. E diz assim: está vendo, Jesus? Todos esses reinos, nem precisa ir para a cruz. Se você prostrado me adorar, eu te entrego. Jesus olha para ele e diz assim: sai daqui, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Vai embora, Satanás. Era como se Cristo dissesse: você conseguiu entrar na mente de Eva lá no paraíso, mas aqui no deserto, na minha mente, você não vai entrar, porque eu já sei o que está escrito sobre mim e o que vai se cumprir sobre a terra. Vai embora, Satanás. Porque não se engane, a guerra de Satanás no mundo espiritual não é feita através de coisas que você imagina. Não, ele quer entrar dentro da tua mente e te convencer, baseado nos seus argumentos, que o que ele tem para você é melhor do que aquilo que Deus projetou. Mas Deus me trouxe aqui para quebrar esse laço. Deus me trouxe aqui para que você não receba essa seta. Hoje essa seta da tua mente está sendo quebrada, porque Deus tem algo melhor para você. Só quem recebe a palavra, dá um brado de glória aí, vai. Tu está esperando o Satanás com tridente? Não, meu filho. Ele vem na argumentação, na conversa. Ele vem no WhatsApp. Ele vem no Instagram. Oi, linda. Está repreendido em nome de Jesus. Mas por quê? Porque o que Deus preparou para mim é melhor. Se engane não. Satanás está querendo corromper você, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas nessa noite Jeová está dizendo: bloqueia o contato, acaba essa conversa hoje, porque eu tenho algo melhor para ti na terra. Só quem crê que Deus está falando, levanta essa mão para cima, abre essa boca aí por alguns segundos e adore o Senhor.
Eita, que eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Olha para esse crente que está do teu lado e diz para ele: bloqueia o contato e espera Deus mandar. Vai. Oramante, rebocome, neve, a fúria. Eita, hoje Satanás vai ser envergonhado, porque toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar. Não vai prosperar. Vai embora, Satanás, porque eu sei o que está escrito ao meu respeito. Eita! Você não vai me enganar com as suas propostas. Eu sei o que está escrito ao meu respeito. Você não vai me enrolar nas suas propostas. Eu sei o que está escrito a meu respeito. Eu vou pagar o preço hoje. Eu vou chorar hoje. Eu vou fazer vigília hoje. Eu vou gemer hoje. Mas amanhã vai chegar a bênção. Vai chegar a promessa. Vai chegar o milagre. Quem é que recebe esta palavra aqui? Quantos podem adorar esse Deus aqui nessa noite? Aplauda o Senhor com todas as suas forças. Vai embora. Não quero os atalhos. Pega o caminho mais difícil. É mais difícil, mas é mais seguro. Porque nesse caminho difícil Deus está com você. Eu te dou tudo se prostrar de me adorar. Atalho. Eu não preciso de nada seu, porque tudo que foi feito é meu. Porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, reinos, potestades, tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Satanás não tem nada para lhe dar, porque tudo é de Jesus. Quem é que acredita nisso aqui nessa noite? Tudo é de Jesus. O diabo tem proposta, mas o Senhor tem propósito. Fica na posição, porque vai chegar a bênção de Deus para a sua vida e para a sua casa. Quantos podem dar o seu melhor glória aqui nesse lugar? Vai embora. Ele começa o seu ministério depois dessa provação, e ele começa a fazer coisas extraordinárias. Não há um enfermo que ele não possa curar. Não há um oprimido que não seja liberto. Não há um problema que ele não resolva. E tem mais, quando ele prega, todo mundo sente, é diferente. Por quê? Porque tem autoridade. Os fariseus falam e nada acontece. Agora quando ele fala, tudo tem que acontecer. Quando ele fala, o paralítico levanta. Quando ele fala, o cego enxerga. E quando ele fala, até morto ressuscita. Ele é o Filho de Deus. Aí os religiosos da época, vendo que todo mundo está agora seguindo a Jesus, eles começam agora a tramar um plano. Que plano é? Vamos tirar a vida desse homem. Na verdade, primeiro eles pensaram assim: vamos colocar este homem contra as Escrituras, porque ele está dizendo que é o Filho de Deus, ele está dizendo que é o Messias prometido. Mas se a gente conseguir colocar ele contra a lei, a gente prova que ele é mais um falsário. E eles começaram a procurar ocasião contra Jesus. E certo dia, Jesus está operando os seus sinais. E eles chegam e dizem assim: Jesus, com que autoridade você faz estes milagres? Jesus percebeu que a pergunta era capciosa, casca de banana. Percebeu que se ele responde, eu faço com meu próprio poder, seria acusado de bruxaria, seria morto. Se ele dissesse, eu faço com o poder que o Pai me deu, apesar de ser verdade, não seria interessante ele responder dessa forma. Então Jesus, que conhece o que está no coração do homem, olhou para eles e disse assim: eu respondo vocês, se vocês me responderem uma só pergunta. Pode mandar, Jesus.
fomos formados aos pés de Gamaliel. Nós temos aqui capacidade de responder acerca de qualquer assunto da lei. Não, minha pergunta nem da lei fala. A minha pergunta é simples: o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Pergunta capciosa, casca de banana. Porque se eles respondem, o batismo é dos homens, a multidão que acreditava que João era profeta iria apedrejá-los, matá-los. Se eles dizem assim, é de Deus, Jesus bota o dedo na cara deles e diz assim: e por que vocês não acreditam? Então eles começaram a se reunir e dizer assim: e aí, você sabe a resposta? Não. Se a gente correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que é que a gente faz? Vamos dizer a ele que a gente não sabe responder. E eles chegaram para Jesus e disseram: sobre este negócio a gente não estudou, essa aula a gente não teve, não sabemos responder. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: já que vocês não me respondem, eu também não respondo com que autoridade eu faço esses milagres. Não adianta querer pegar o pai da sabedoria, o sábio dos sábios, o professor dos professores, o mestre dos mestres. Ele é diferente. Como eles não conseguiram colocar Jesus contra as escrituras, o que foi que eles fizeram? Sabe uma coisa? Para a gente acabar com esse negócio de cura, para a gente acabar com esse negócio de milagre, para a gente acabar com esse negócio de Jesus, só tem um jeito: vamos matá-lo. Vamos tirar a sua vida. Mas de que forma? Não vamos matá-lo apedrejado, não vamos matá-lo ao fio da espada, vamos matá-lo na cruz. A cruz, um instrumento criado pelos gregos e bárbaros, que os romanos se apropriaram para ridicularizar, para martirizar seus opositores. Então Jesus vai ser morto na cruz. Ele vai para o Gólgota. E nesta cena de Jesus na cruz, entre os envolvidos, e eu chamo a sua atenção agora, existem 4 formas de se olhar ou de se observar aquele sacrifício. Como é? As formas de erro. Primeiro, a forma de Anás, Caifás e os opositores de Jesus. Como é que eles olhavam para o sacrifício do Filho de Deus? Eles olhavam com uma possibilidade de arrancar Jesus da história. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo na cruz. Porque na cruz os seus discípulos vão sentir vergonha dele. Na cruz as pessoas vão abandoná-lo. Na cruz ele vai ser contado com os mais indignos entre os homens. Então, Anás, Caifás, os opositores de Jesus, olham para a cruz e dizem: vamos arrancar ele da história. E é na cruz que a gente faz isso. Só que existe outro envolvido na crucificação. Quem é? O diabo. E como é que o diabo olhava para o sacrifício do Filho de Deus? Na minha opinião, com incógnita na cabeça. Ele não sabia ainda o poder e a extensão desse sacrifício. Hoje o diabo já sabe o que o sacrifício é capaz de fazer. Só que existe outro envolvido na crucificação, que olha para a cruz de forma diferente. Quem é? O próprio Jesus. E como é que Jesus olha para a sua cruz? Como é que Jesus olha para o seu sacrifício? Com uma oportunidade de resgatar a humanidade para Deus. Se engana quem pensa que foram Anás, Caifás e os opositores de Jesus que o levaram para a cruz. Olha o que é que ele diz: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Mas do mesmo jeito que eu dou, eu tenho poder de retomá-la, porque este é o mandado do meu Pai. Ele foi para a cruz porque quis. Ele foi para a cruz porque olhou para você e disse: eu quero ela na eternidade comigo. Eu quero ele na eternidade comigo. Mas você vai suportar todo o sofrimento. Eu suporto, mas eu não vou perder ele, não vou perder ela. Mas Jesus, vão cuspir no seu rosto. Pode cuspir. Jesus,
vão bater em você, pode bater. Jesus, o seu corpo vai ser dilacerado, não tem problema. Você não vai suportar levar o madeira até o Gólgota. Eu vou até o final das minhas forças. Mas ela eu não deixo de fora do céu. Ele eu não deixo de fora dos céus. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus suportou a cruz para levar você para a eternidade. E se eu fosse você nesta noite, eu levantava uma de suas mãos aos céus e por 10 segundos abria sua boca e exaltava o Cristo que foi até o final por você. Só quem entende esta verdade, eu quero ouvir a sua voz. Deixa eu ver quem está entendendo o que é a cruz aqui. Deixa eu ver quem está entendendo o que é a cruz aqui. Eita, a cruz não aconteceu para você enricar na terra. A cruz aconteceu para você ir para os céus. E a raiva do diabo é essa. Ele caiu e ninguém apareceu para pagar a conta. A gente caiu, Jesus chegou, pagou a conta e disse: vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. Mas tem outro envolvido aí nesse sacrifício. Quem é? É o pai. E como é que o pai olha para o sacrifício do seu próprio filho? Ele olha para o sacrifício do seu filho como uma oportunidade de marcar para sempre o seu filho na história. Os homens olhavam e diziam assim: se levar para a cruz, a gente arranca ele da história. Aí o pai olha e diz assim: leve para a cruz, que eu vou marcar para sempre o meu filho na história. Ei. Talvez você não estudou ciência das religiões, mas você já ouviu falar muito sobre isso. Você já ouviu dizer que um deus grego, Pan, Zeus, Hera, Diana, desceu dos céus para morrer na cruz? Você já ouviu dizer que um deus egípcio, Horus, Osíris, Íris, morreu na cruz? Você já ouviu dizer que um deus romano, Júpiter, Mercúrio, desceu da cruz, ou desceu dos céus, para morrer na cruz? Agora está escrito aqui que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele se assemelhou aos seus homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O único que fez isso foi Jesus. E ele entrou para a história como o único. Se fala de cruz hoje, você se lembra do Cordeiro de Deus. Falou de cruz hoje, você esquece a maldição e lembra da bênção da salvação. Falou de cruz hoje, o que é que vem à sua memória? O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Falou de cruz hoje, você lembra de quê? Salvação, vida eterna, porque ele foi até a cruz. Agora escute essa. O texto de Filipenses não acaba aqui. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, vírgula. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome daquele que foi para a cruz se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que o Nazareno carpinteiro que subiu na cruz é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quem é que pode adorar o carpinteiro Nazareno? Aplauda com todas as suas forças. Mas tem gente que, apesar de conhecer essa história tão bela que é a história da cruz, não valoriza como deve ser valorizada. Mas eu li um texto aqui nessa noite, e com esse texto eu encerro. Esse texto mostra a importância da morte de Jesus. Apocalipse 5. O Pai está sentado no trono. Na sua destra está um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém era digno de abrir o livro, de ler o livro, e de muito menos olhar para ele. E João começa a chorar. Talvez nunca ninguém chorou no céu, mas nesse dia chorou. João chora e chora muito, porque ninguém nos céus, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um serafim, nem um querubim, foi achado digno para abrir o livro. Ninguém na terra, nenhum governante, nenhum rei, nenhum imperador pode olhar para o livro. Nem aqueles que já morreram, todos não são dignos. E João chora. De repente aparece um ancião e diz assim: pode parar de chorar, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. De repente João enxuga as lágrimas e tem uma visão. E a visão é 24 anciãos, 4 seres viventes e um cordeiro como se tivesse sido morto. Esse cordeiro se aproxima daquele que está sentado no trono e pega o livro. Quando ele pega o livro, os 4 seres viventes que representam toda a criação se dobram. Os 24 anciãos que representam os santos do Antigo e do Novo Testamento se dobram. E eles começam a cantar: digno és, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ei, eu li esse texto, eu narrei o texto para que você entendesse que esse livro, sem dúvida, é de extrema importância. Ninguém nem pode olhar para ele. A importância do livro é grande. E os estudiosos dizem o seguinte: que esse livro contém o desenrolar da história humana. Se eles estão com a razão, a gente pode ir para casa em paz hoje. Por quê? Porque ninguém foi digno até que um apareceu e se tornou digno. Como é o nome dele? Jesus. O cordeiro que morreu na cruz diz: pode colocar na minha mão, porque a história não vai sair do meu controle. Você percebeu? O cântico diz assim, ó: digno és. E explica por quê. Porque foste. Sabe por que ele é digno de ter a história em suas mãos? Porque morreu. Não está dizendo você é digno porque você nasceu. Você é digno porque você ressuscitou. E eu não estou tirando o mérito da encarnação nem da ressurreição, mas eu estou mostrando a você o quanto a morte é importante. Tu és digno de ter história em suas mãos, porque tu encarou a morte. Vou abrir melhor sua mente.
Jesus está sendo adorado nos céus, porque morreu. Os 24 anciãos estão cantando, porque ele morreu. Os 4 seres viventes estão cantando, porque ele morreu. E você está de boca fechada. E você não deu um glória ainda. E você não celebrou ainda. Mas Diego, eu não estou sentindo nada para dar glória. Você não dá glória porque sente. Você dá glória porque você sabe o que ele fez por você. Quem sabe o que Jesus fez pela sua vida, levante as mãos. Dá para abrir a boca e adorá-lo por alguns segundos. Eu já estou terminando, mas quem veio adorar o Cordeiro de Deus, por favor, libere a adoração agora. Eu quero ouvir a sua voz, adorando aquele que fez os céus, a terra e que morreu. Pode se aproximar o louvor. Nós não precisamos da chave do carro nem da casa. Nós já temos a morte para adorar o Cordeiro. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo. Olhe para a cruz nessa noite e receba deste sacrifício o renovo das suas forças. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te salvar. E eu vou terminar agora para a gente cantar. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: vá para casa em paz. Não, me ajuda aí, olhe mesmo, diga como profeta, diga assim: vá para casa em paz. Eu vou explicar porque você vai para casa em paz. Se aquele livro, pastor Rubinho, é o livro da história da humanidade, a minha e a sua história está dentro do livro. Oh glória, quem está entendendo? A minha e a sua história está dentro do livro. E a minha e a tua história não está na mão do homem, não está na mão dos anjos, não está na mão dos demônios. A minha e a tua história está na mão do Cordeiro. Na mão do Cordeiro. Na mão... E sabe o que, é que o Cordeiro está dizendo? Vai para casa em paz. Eita, que eu estou com vontade de dar lugar, viu? Vá para casa em paz. Sua vida, sua família, seus negócios, alabacanda revassúria, está nas minhas mãos. Não acontece nada se eu não permitir. E se eu permitir, não é para te matar, é para te aperfeiçoar. Vai passar, vai passar. Quem é que recebe esta palavra aqui? Fica de pé adorando o Cordeiro, vai.